graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. No capítulo 5, a humanidade de Cristo. Amados, no capítulo 4 foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, nomes divinos atribuídos a Cristo. Quais os nomes divinos aplicados a Cristo durante o seu ministério na Terra? Tópico 2, testemunhos quanto à deidade de Cristo. Quais os ofícios e atividades divinos manifestados em Cristo? Amém? E hoje, no tópico 1, Cristo teve parentesco humano. Então, observe, amados, ao falarmos da humanidade de Cristo, de modo algum diminui a sua divindade, ok? Jesus Cristo era Deus, homem. A união dessas duas naturezas, numa só pessoa, é para a mente humana algo inexplicável. Eu entendo, isso é verdade. Mas é uma verdade indiscutível. Então, nesses últimos 2000 anos, tem se disseminado muitas doutrinas falsas formuladas por líderes religiosos que recusam a aceitar a humanidade divina de Cristo. Assim, nessa lição, nós daremos evidências bíblicas da humanidade de Cristo, mostrando como é essencial esse conceito para a fé cristã, ok? Então, em 1 João, no capítulo 4, versículo 2, diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ok? Então, aí nós já anulamos aí praticamente esses líderes religiosos que não aceitam isso. Então, já se falou muito acerca do nascimento de Jesus do ventre da Virgem Maria. Evidentemente, tal fato carece de explicação natural, sendo como foi um acontecimento sobrenatural, ok? Aceitamos pela fé a palavra de Deus, que diz simplesmente, olha, lê aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 18. Eu peguei só alguns pontos para ficar fácil, mas depois você dá uma lida nele todo. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, ok? Então, observe, amados. Apesar desta evidência, por outro lado, não há base bíblica para a suposição de que houvesse o nascimento de qualquer outro ser humano. Apesar de certas apresentações artísticas bem intencionadas, a Bíblia não indica a presença de um halo ao redor da cabeça do menino Jesus. Entenda isso. Então, foi por revelação divina e não por evidências físicas que os profetas Ana e Simeão reconheceram que o recém-nascido era de fato o Messias, prometido por Deus. Isso está lá em Lucas, no capítulo 2, ok? Então, o menino Jesus não se diferenciava fisicamente das outras crianças da sua idade, por causa de características, vamos dizer assim, super-humanas, ok? Os evangelhos de Mateus e Lucas proporcionam a genealogia bem detalhada no sentido de identificar ali Cristo com a raça humana, a ligação, especificamente com Abraão e Davi. Então, observe, Mateus traça a linhagem de Jesus através de José, esposo de Maria, mostrando como Jesus herdou o direito legal de ser rei, por ser José da descendência de Salomão, né? E também por ter José se casado com Maria, pouco antes do nascimento de Jesus, ok? Lucas, por sua vez, mostra também que Maria era descendente direta de Davi, quando ele diz, eu, José, era filho de Eli. Lucas, no capítulo 3, versículo 23. Vamos entender essa passagem aqui para não ter dúvidas, né? Porque eu já tive alguns debates, né, com pessoas judias, eles tentando me convencer que não havia lógica e nem nexo os evangelhos.
E eles usavam essas referências, né? Então, vamos deixar aqui bem nítido. Os dois eram descendentes, né, de Davi, ok? Tanto José quanto Maria. E aqui no final, ele fala que José era filho de Eli, quer dizer, na realidade, que ele era genro de Eli. Como não era costume incluir o nome de mulheres na genealogia, ele coloca o nome de José em vez do nome de Maria. Além disso, era comum entre os judeus o genro ser chamado de filho, por afinidade, ok? Então, observe, voltando agora a Jesus. Desde a infância de Jesus, Maria e José guardavam para si o segredo maravilhoso ali do seu nascimento miraculoso. Por isso, os habitantes da sua cidade via nele apenas o filho do carpinteiro José, que, por sinal, tinha outros filhos, né? Jesus tinha outros irmãos. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 55 e 56, registra isso. Mostra claramente que Jesus era considerado membro de uma família humana, né? Então, vamos lá. Então, em Mateus, no capítulo 13, versículos 55 e 56, diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Hein? Confirmando aí, amados, que Jesus tinha uma família, ok? Dos 4 evangelhos, somente o livro de Lucas dá um resumo ali da infância de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 40, diz o seguinte: Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E em Lucas 2:52 acrescenta: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, observe, amados, esses 2 versículos nos mostram que Jesus era sujeito às leis normativas do desenvolvimento humano. Face a eles, nós poderemos até criar algumas questões, ou talvez você já tenha pensado nela, né? Antes de eu falar, em uma questão lógica. Se Jesus é divino e onisciente, como pode ele crescer em sabedoria? É uma pergunta interessante, amados. E a resposta também é mais interessante ainda, porque está na palavra de Deus e se encontra ali em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Né? Por que aprendeu? Porque se esvaziou. É um ponto, né? Interessante. Mas existe um estudioso, William Evans, no seu livro As Grandes Doutrinas da Bíblia, ele oferece a seguinte explicação para esse ponto. O fato, abre aspas, né? O fato de possuir Cristo atributos divinos, tais como onisciência e onipotência, não deve impedi-lo ou impedir-lhe um desenvolvimento perfeitamente humano. Ele bem poderia possuir tais atributos sem empregá-los a toda hora. O autoesvaziamento não constitui autoextinção. Não é inconcebível pensar que, embora possuindo todos os atributos divinos, Jesus Cristo preferia mantê-los em sujeição para que o Espírito Santo pudesse desempenhar o seu devido papel em sua própria vida. Amém? Continuando. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 46, quando os pais de Jesus voltaram a Jerusalém em busca do seu filho perdido, diz assim: o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Então, esse detalhe da infância de Cristo parece, amados, indicar que ele aprendeu muita coisa das Escrituras por meio da instrução recebida
na sinagoga e no templo. Sem dúvida, Jesus ele aprendeu a ler e a escrever como qualquer criança da sua idade, da sua época, ok? Ele cresceu em sabedoria como consequência do seu estudo pessoal das Escrituras e a sua comunhão com o Pai. Então, com exceção da sua natureza impecável, parece que a infância de Jesus Cristo decorreu de forma bastante natural ou normal. De fato, foram os moradores da sua própria cidade, Nazaré, que mais custaram acreditar que esse menino, cuja infância tinham observado, pudesse ser o Messias. E para nós encerrarmos, Mateus, no capítulo 3, versículo 58. E ele não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Bem, amados? Então, não há nenhuma prova de que Jesus haver feito ali qualquer milagre durante a sua infância ou a sua adolescência. De fato, lá em João 2:11, se refere à transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná, da Galileia, como sendo o primeiro dos sinais por ele manifestado. Amém? Então, na próxima aula, no capítulo 5, tópico 2, Cristo apresentou aspectos humanos. Quais os exemplos da experiência normativa da natureza humana na vida de Jesus? Quais os 3 motivos da encarnação de Cristo? Amém? Então, que você, amados, mais uma vez, possa estar utilizando esse material para evangelizar. O nosso objetivo, nosso projeto é exatamente isso, de que todos nós sejamos um ministro do Senhor e levemos a palavra a todas as pessoas. Então, você tem muitos amigos, conhecidos, parentes, que necessitam do Evangelho. E você mesmo precisa crescer em conhecimento e graça. Então, use esse material, estude, divulgue, fale com as pessoas, ok? Se você gostou, você deixa ali o seu like. Se você não gostou, você deixa ali o seu comentário por que você não gostou. Se você tem alguma pergunta, alguma questão, também deixa ali nos comentários a sua questão, que nós estaremos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.